Olá, meu nome é Jussiane Vieira, sou mestranda do curso em Ambiente, Tecnologia e Sociedade pela UFESA e irei apresentar o trabalho que tem como título Propriedades Mecânicas de Filmes à base de misturas biopoliméricas de alginato, amido de arroz e gelatina. Introdução. Bom, o aumento do consumo de plástico ele vem causando impactos ambientais negativos com o acúmulo do mesmo no meio ambiente, poluindo solo, lagos, rios e oceanos e até mesmo o ar. No ano de 2019, o Brasil gerou um total de 79 milhões de toneladas de resíduos, com o plástico, representando 16,8% do percentual de resíduos sólidos urbanos. Porém, existem alguns materiais alternativos potencialmente mais sustentáveis que podem substituir os plásticos derivados de petróleo. Plásticos biodegradáveis derivados de biopolímeros podem minimizar os problemas ambientais e de descarte, devido à sua disponibilidade na natureza e, claro, sua capacidade de degradação. Os materiais mais comuns para a formulação de filmes e revestimentos biodegradáveis são os polissacarídeos, proteínas e lipídios. E com isso, o objetivo desse trabalho é produzir filmes à base de amido de arroz, gelatina e alginato, puros ou em blenders e caracterizados quanto às propriedades mecânicas. Materiais e métodos. Foram utilizadas misturas filmogênicas com 7 diferentes formulações. Partindo dessas, foram preparados filmes com as mesmas variações nas concentrações de alginato, gelatina e amido de arroz. Os filmes foram produzidos utilizando 3% da massa seca. Após a preparação das misturas puras de alginato, gelatina e amido de arroz, foram produzidas blendas por meio de misturas entre os biopolímeros, conforme é possível observar na tela 1, que fala sobre o planejamento experimental do trabalho. Então, após a preparação das soluções homogênicas, as mesmas foram depositadas em placas de acrílicos e encaminhadas para a secagem, em uma estufa durante 6 horas. Após a produção dos filmes, ocorreu a caracterização mecânica dos mesmos, por meio de ensaios de tração, onde foram avaliados limite de resistência à tração, alongamento de ruptura e módulo de elasticidade. Após a obtenção dos dados, foram feitas a análise estatística, certo? Que foi realizada a análise de variância e o teste de Tucker a 5% de probabilidade com auxílio do software Sysvar. Resultados. A tabela 2 mostra os resultados obtidos das propriedades mecânicas dos filmes expressos em resistência à tração, alongamento de ruptura e módulo de Young. É possível observar que a resistência à tração foi maior para os filmes à base de alginato, e em todas as blendas que continham esse polímero, sua resistência à tração aumentou. Já as blendas de amido de arroz e mais gelatina apresentou um menor valor de resistência à tração. Já em relação ao alongamento de ruptura, os filmes à base de gelatina apresentaram valores mais elevados em comparação para os filmes à base de amido de arroz, que os valores obtidos foram menores. Já em relação ao módulo de Young, que esse módulo ele indica a rigidez dos filmes, sendo que quanto maior o módulo, mais rígido é o filme, podendo observar que os filmes de alginato e o de amido de arroz foram que apresentaram maior rigidez, quando comparados aos demais filmes produzidos nesse trabalho. Bom, conclusão. As soluções filmogênicas de alginato, amido de arroz e gelatina apresentaram características apropriadas para a produção de filmes biopoliméricos, tanto puros como em blendas, E ao observar e analisar ao observar e analisar as características dos filmes, podemos dizer que há uma grande possibilidade de utilizá-los, principalmente em embalagens de alimentos. E vários estudos já vêm sendo realizados com alginato e gelatina, mas existem poucos estudos em relação ao amido de arroz. Nesse trabalho foi possível observar ainda, avaliar que nos ensaios mecânicos que o amido não foi tão eficiente quando comparados ao alginato e à gelatina. Bom, aqui nossas referências utilizadas na apresentação. E aqui é o meu contato, caso haja alguma dúvida em relação ao trabalho, eu estarei disponível para tirar qualquer dúvida. E obrigada a todos pela presença.